A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo habite em vós. Eu quero chamar a sua atenção nesse momento para nós lermos um texto da Bíblia que está escrito no livro de 1 Samuel, o capítulo 17. Nós iremos ler dos versículos 31 ao versículo 40, que diz assim: Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-lhe a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: Contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de teu pai. Quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircuncioso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te, e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, e a pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão. E lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Meu amigo ouvinte da palavra de Deus, meu irmão em Cristo Jesus, eu quero nesse momento, em poucas palavras, refletir com você a respeito de um tema que diz: Como vencer o gigante? O capítulo 17 de 1 Samuel é muito conhecido de nós que lemos a Bíblia e até de pessoas que não leem a Bíblia, mas já ouviram essa história narrada por algumas pessoas e até através do filme Davi e Golias. Imagine a seguinte cena: em uma luta em Las Vegas, que é a cidade que nunca dorme, Anderson Silva lutando contra um mendigo. Pergunto: quem seria capaz de apostar em um mendigo que não tem nem o que comer? É claro que em uma luta como esta, todos nós, toda a humanidade, apostaria em Anderson Silva. Não resta dúvidas quanto a isso. Pois esta é a cena que está se passando aqui neste momento. A palavra do Senhor nos diz que Golias era um grande guerreiro e Davi nunca havia travado uma batalha. Davi era tão magro que ele não tinha porte físico para participar do exército de Israel. E ele era muito jovem, e um jovem de boa aparência, ou seja, o texto bíblico diz que ele era vistoso, bonito. Mas ele não tinha condições alguma de vencer essa batalha. Davi não tinha armadura para isso. Davi não tinha nada que impressionasse o povo.
nada que desse alguma esperança para o exército de Israel. Mas uma coisa Davi tinha, era coragem de encarar o gigante. Coisa que ninguém teve, principalmente Saul, que era o rei e que deveria ter se colocado à disponibilidade para lutar contra o guerreiro. Porém, temeu e não foi lutar contra Golias. É a respeito desse texto que nós iremos compartilhar agora. O exército de Israel estava acampado de um lado, o exército dos filisteus estava acampado do outro, e eles iriam travar uma batalha. Eles já estavam prontos para a batalha, quando de repente saiu um grande guerreiro que a Bíblia dá o nome de Golias, e disse: para que vocês ficarem em posição de guerra? Para que vocês brigarem? Não há necessidade disso. Faz o seguinte, escolhe um homem de vocês para lutar comigo. Se ele me vencer, nós serviremos a vocês. Se eu o vencer, vocês servirão a nós. Escolhe um homem para lutar comigo. E diz a Bíblia que pelo fato de Golias ser um gigante, todo o exército de Israel temeu as suas palavras. Todo o exército de Israel ficou com medo daquelas palavras de Golias. Meu irmão em Cristo Jesus, meu amigo ouvinte da palavra de Deus, eu quero deixar aqui algumas dicas o que devemos fazer para vencer o gigante. Primeiro, não temendo as suas palavras. O texto bíblico nos diz que o exército de Israel, ao ouvir as palavras de Golias, ficou com medo. Eles temeram. E diz a Bíblia que por 40 dias Golias ficava insultando o exército de Israel. Me dá um homem para que eu possa pelejar e lutar com ele. Dai-me um homem para que nós venhamos pelejar. E essas palavras intimidavam, deixavam o exército de Israel com bastante medo. E durante 40 dias e 40 noites não apareceu um guerreiro sequer para derrotar Golias. Quando do nada surge um garoto, uma criança, que se coloca à disposição, vai à luta e vence. Daí então surge uma coisa muito interessante que nós podemos meditar. As coisas muitas vezes acontecem de onde nunca esperamos nada. Foi isso que aconteceu. Quem esperaria que Davi iria vencer aquela batalha? Quem apostaria em Davi? Ninguém iria apostar em Davi. Todos apostavam as fichas em Golias. Todos. Mas Davi colocou Deus em primeiro lugar. Foi à luta e venceu aquela batalha. Como vencer o gigante? Segundo, não olhe o tamanho do problema. Enquanto o povo de Israel estava encantado com o tamanho de Golias, Davi não olhou o tamanho de Golias. Se você for analisar o texto bíblico, você vai perceber que em momento algum Davi chamou Golias de gigante. Davi não abriu a sua boca para dizer que Golias era um gigante em momento algum. Pode ler o texto bíblico que você vai perceber isso. Enquanto o povo de Israel estava embelezado com o tamanho de Golias, ou seja, olhando o tamanho do problema, Davi não deu a mínima. Davi sabia que por mais que Golias fosse um gigante, ele era um homem batível. Por mais que Golias fosse um gigante, Deus poderia abatê-lo a qualquer momento para a honra e glória do seu nome. E Davi sabia disso. Então, meu irmão, então minha irmã, meu amigo, se você quiser vencer o gigante,
Não olhe o tamanho do problema. Coloque Deus em primeiro lugar. Confie tão somente nele e vá em frente, que você será vencedor em nome de Jesus. Como vencer o gigante? Terceiro, não temendo os desafios. O povo de Israel temeu o desafio. O tamanho de Golias intimidou Israel de tal forma que eles não aceitaram os desafios. E nós sabemos muito bem que do jeito que o mundo está, do jeito que as coisas estão indo, até você sair de casa hoje em dia é um desafio. Mas por que, Leandro? Porque você a qualquer momento pode ser surpreendido até por uma bala perdida. É o que mais tem acontecido no mundo aí afora. Pessoas que saem de casa e são surpreendidas por uma bala perdida. Infelizmente, tem acontecido muito isso. Tudo na vida, hoje em dia, tornou-se um desafio. Então, se você quiser vencer, derrotar o gigante, não tenha medo dos desafios que a vida coloca diante de você. Seja forte, encare, vá em frente em nome de Jesus. Como vencer o gigante? Quarto, vencendo o seu próprio eu. Você já parou para pensar como o ser humano é tão egoísta? O texto bíblico diz que Golias confiava tão somente nele. Golias confiava tão somente nele. Do versículo 40 em diante você vai ver uma coisa muito interessante. Veja o que ele diz do versículo 40 em diante. Aliás, eu vou ler do versículo 43 para você entender melhor. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e à besta fera da terra. O filisteu, Golias, amaldiçoou Davi. Ele era muito egoísta. Ele só pensava nele. Ele já se dava por vencedor. Vem a mim, eu vou te derrotar, eu vou te matar, você não é nada. Ele confiava nele. E a palavra do Senhor nos diz, no livro de Jeremias: maldito o homem que confia no homem. Jeremias 17:5. E em seguida, no versículo 7, ele vai dizer: mas bendito é o varão que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Foi o que Davi fez. Davi confiou em Deus. Veja o versículo 45 que ele diz: Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos de Israel, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Note que enquanto Golias estava confiando em si mesmo, Davi confiava tão somente em Deus. Se você quiser vencer, meu irmão, os gigantes da vida, confie tão somente em Deus. Confie tão somente em Deus. Quinto, como vencer o gigante? Fazendo o serviço completo. Fazendo o serviço completo. O texto bíblico é muito interessante, porque o texto bíblico vai dizer o seguinte: quando Davi acertou Golias com a pedra, Golias caiu. E diz a Bíblia que Davi foi até Golias, tirou a sua espada e cortou a sua cabeça. Ou seja, Davi fez o serviço completo. Pelo porte físico de Golias, poderia ser até então que Golias depois pudesse se recuperar. Ou como Davi não tinha porte físico para lutar contra Golias, ele poderia se recuperar até a ponto de pegar Davi e matá-lo. Mas Davi foi inteligente. Quando Golias tombou,
Evidentemente, acredito eu que Golias já tombou sem vida. Mas isso é uma questão que eu acredito, é uma questão minha. Mas quando Golias, tombou, o texto bíblico diz que Davi foi lá, desembainhou a sua espada e cortou a sua cabeça. Ou seja, Davi fez o serviço completo. E quando nós paramos para analisar o mundo à nossa volta, quantas e quantas vezes nós começamos a fazer as coisas e deixamos para trás? Pessoas que começam a fazer um curso e abandonam, pessoas que entram na faculdade e abandonam, depois elas trancam, pessoas que começam até bem no evangelho, depois se afastam. Quantas e quantas vezes isso não tem acontecido? Você que está me ouvindo agora, você que está vendo esse vídeo, acredito que você conhece pelo menos uma pessoa que começou tão bem no evangelho e hoje está afastada. Pessoas que eram uma bênção na mão de Deus e hoje não está em nenhuma igreja. Muitos ficam até revoltados contra Deus, que não tem nada a ver com isso. Se você começou a fazer alguma coisa, termine, faça o serviço completo, como fez Davi. Davi não deixou pela metade. Quando Golias caiu, Davi cortou a sua cabeça, fazendo o serviço completo. Então, meu irmão, se você quiser vencer o gigante, ponha em prática esses conselhos da Bíblia Sagrada que você acabou de ouvir agora. Faça o serviço completo. Comece bem e termine melhor do que você começou. Que neste momento o Senhor te abençoe e te guarde. Que nesse momento você venha refletir. Você que muitas vezes está pensando em parar. Você que muitas vezes está pensando em desistir da vida. Às vezes você tem pensado até em se matar. Que nesse momento o Senhor renove as suas forças e você venha pensar de forma diferente. Em nome de Jesus. Amém.